Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Falando da besta, né, que está sendo adorada ali no versículo 4, e diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Todo mundo já está bem tranquilo para lembrar que esse é o período de 3 anos e meio, né, onde existe o dragão, essas bestas que são pessoas, né, ali debaixo de um poder maligno, perseguindo a igreja. Então nós sabemos que nós estamos nesse final dos tempos aí, desses 42 meses ou 3 anos e meio, tá bom? A besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então foi permitido a essa besta fazer o quê? Falar arrogâncias, blasfemar, né? E blasfemar, inclusive, contra o nome de Deus. Quem que está permitindo isso, gente, que eu tenho que falar? O próprio Deus permite. Tá? O próprio Deus está permitindo que essa besta, que não é um animal, né? É quem mesmo? Uma pessoa, tá certo? Uma pessoa que recebe um poder, uma influência dada pelo dragão, que é esse ser maligno, né? E ela está sendo orientada, então, e manipulada pela maldade desse dragão, e indo contra a igreja, contra as coisas de Deus. E olha só, não só contra a igreja, mas contra o próprio Deus. Ele está blasfemando contra Deus. E parte dessa blasfêmia é o que, gente? É se declarar divino. É querer receber a adoração no lugar de Deus. Lembra disso? Parte dessa blasfêmia é os nomes, né, da blasfêmia, é querer ser chamado de Senhor dos Senhores. Querer a lealdade máxima do coração das pessoas. Então, isso é tudo blasfêmia contra o Cristo, o verdadeiro ungido de Deus. Tá bom? E aí, versículo 7. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos. Lembra que os habitantes no céu, aqui, sempre eu estou dizendo, são os santos. São a igreja, aqueles que não estão como habitantes da terra, no sentido de não fazer parte do sistema dessa terra caída. Tá? Apesar de estar na terra, eles não são do sistema maligno caído da terra. Em Apocalipse, esse povo é chamado habitantes do céu. E os habitantes da terra são justamente aqueles que estão envolvidos com as coisas do sistema da besta e do anticristo, né, que é o anticristo, do falso profeta, do dragão. Quer dizer, são seguidores, aqueles que estão sendo marcados pela besta. E a gente vai ver uma característica interessante, que eu não vou falar agora, você vai ver aqui. Então, foi permitido que essa besta, quer dizer, esse anticristo, com todo o seu sistema, lutasse contra a igreja, contra os santos, e aqui, gente, os vencesse. Nós já vimos um pouquinho disso, eu quero só fazer um desfecho aqui novamente. Mas olha só, foi-lhe dada também ainda autoridade sobre o mundo todo. Cada tribo, povo, língua, nação, quer dizer, todo mundo que não tem uma característica está sendo dominado por essa besta. Que característica? Versículo 8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, pertencem à besta. Estão adorando a besta. E estão ali sob essa influência desse dragão, através desse homem que representa essa estrutura maligna e que está sendo adorado por esse povo que não adora a Deus de todo o coração, que não é fiel, não é leal a Cristo, que é o nosso papel como cristão, certo? Então, diante disso, deixa eu só fazer um desfecho aqui dessa questão, novamente desse paradoxo, né? Foi dado à besta vencer a igreja por um período, gente, de 3 anos e meio. Isso aí é incontestável. Nós estamos lendo o tempo inteiro isso acontecer. Só que nós não podemos perder de vista nunca que a vitória da besta contra a igreja é o quê? Temporária e passageira. E é um paradoxo. Por quê?
Porque é uma vitória entre aspas. Porque a vitória que está falando ali é que ela está fazendo guerra e matando os cristãos. Ela está torturando, ela está colocando em prisões, em cativeiro, ela está perseguindo a igreja. Então ela está vencendo, porque ela está colocando a igreja em situação de sofrimento. É isso que está dizendo que vencendo a igreja. Mas esse estado de vida da igreja, de renúncia da sua própria vida e de martírio, vence o dragão. Por isso que é um paradoxo. Paradoxo é o quê? Uma contradição, né? Uma aparente contradição. Mas peraí, a besta está vencendo a igreja, mas a igreja está vencendo o dragão, sendo vencido pela besta. Esse é um aparente paradoxo que a gente tem que entender. Mas isso foi exatamente o que aconteceu com Jesus. A hora que Satanás entra lá em Judas, não é? Para trair Jesus e levar Jesus para ser entregue, para ser crucificado. Satanás estava assinando sua sentença de derrota. Ele vai levar Jesus para a morte, para a cruz, e na cruz ele é derrotado. Na morte de Jesus ele é derrotado. Toda a dívida da humanidade, que dá autoridade a Satanás de agir e ser o Deus desse século, Jesus está pagando na cruz. Então ele vence, entre aspas. Ele vence porque a fúria dele contra Jesus é grande. E ele põe o Império Romano para ir lá matar Jesus, juntamente com todos aqueles que estão perseguindo Jesus. Só que lá na cruz, Jesus ressuscita e vence Satanás. A vitória da igreja é muito semelhante nesse período. A besta está lá perseguindo, matando, torturando, e o sangue dos mártires está vencendo Satanás. Está dando a vitória completa do povo de Deus pela perseverança dos santos. Né? Pela fidelidade a Cristo, entende? É isso que está acontecendo aqui. Então, na verdade, é uma vitória temporária e passageira que a gente precisa entender que vai acontecer aqui. Tudo bem? Vamos lá, agora, novamente, versículo 8. E ela, essa besta, será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo... Você vê que interessante? Quem são os que habitam sobre a terra? Você lembra que eu sempre falo? Aqui dá uma definição muito interessante. Quem são os que habitam sobre a terra? Todos aqueles que não estão achados no livro da vida. Entende? Por isso que a igreja que está sobre a terra não são os habitantes da terra nos termos de Apocalipse. Porque a igreja, apesar de estar na terra, ela tem a sua cidadania na eternidade, no céu, no reino de Cristo. Ela não pertence ao sistema mundano. Ela foi comprada, ela foi arrancada do império das trevas e foi transportada para o reino do Filho do seu amor. Gente, isso é uma realidade espiritual. Eu acho que eu já falei aqui, mas eu repito. Olha que mistério é esse. Imagine você aqui, todo mundo aqui convertido de Jesus, né? Amém? Salvos pelo Evangelho, amém? Imagine você trabalhando do lado de uma pessoa que não tem Jesus, certo? Todo mundo acho que já teve, né? Algum tipo ou de convívio, a gente tem esse convívio constantemente. É interessante pensarmos que, biblicamente falando, a pessoa está lá do seu lado, sentado, trabalhando. Só que você está em um reino e ela está num império. É interessante que, espiritualmente, vocês não estão no mesmo lugar. Você está plantado os pés no reino de Deus e ela no império das trevas. Apesar de estarmos no mesmo espaço físico. Mas espiritualmente nós temos posições diferentes. Por isso que essa posição diferente que eu tenho tem que refletir no meu dia a dia. Lá na sala com essa pessoa que está num outro ambiente espiritual, numa outra dimensão de trevas. Então a minha luz tem que brilhar ali para que ela também receba o Evangelho de Cristo. Então é um negócio, é uma realidade espiritual
Que é justamente isso. Então, por que os habitantes da terra? Porque são aqueles que estão no império das trevas, conectado com a terra caída que precisa ser renovada. E a igreja, os habitantes do céu, né? Os santos, os habitantes do céu. Então aqui, olha lá, essa besta adorada por todos os habitantes da terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Vamos lá para algumas observações aqui. De novo, óbvio que Deus está nesse período permitindo, gente, que essa besta seja adorada. Tá? Qual é a adoração que ela está recebendo? Vai lá, procura para mim no versículo 4. Lá. Qual que é o tipo de adoração que ela está recebendo? Ali é um cântico, né? Que ela recebe dos adoradores, é litúrgico, né? Olha lá. Quem é semelhante à besta? Eu sempre falo nessa, né, que a gente canta coisas assim, não canta para Jesus? Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Por quê? Porque isso é uma adoração, né, de grandeza. Quem é semelhante a Ele? Quem é tão grande quanto Ele? Quem é exaltado? Quem é belo? Quem é magnífico? Quem é maior do que Ele? Ninguém. E essa adoração está sendo dada nesse período para quem? Para a besta, por esse, né, abestado aí, que está no lugar recebendo a maldade do dragão para justamente enganar as pessoas da terra, gente. Para tirar o coração do povo de adorar ao Deus verdadeiro e levar para um tipo de caminho de adoração que não tem nada a ver com Cristo. Agora, olha que interessante. A outra é, quem pode lutar contra ela? Quer dizer, o poder, a autoridade de vitória, né, de guerra, o poder político, militar, está na mão dela. Ninguém vence. Quem pode lutar? Quer dizer, quem pode se erguer? Existe um ato de adoração e isso vai levar a uma lealdade dessas pessoas à besta. Até certo ponto, a gente vai ver, depois eles dão a... Ver que o negócio complica ali, a gente vai ver lá para frente. Mas há uma lealdade do coração dessas pessoas. Tudo o que deveria estar sendo dado a Deus, quem é como o nosso Deus, quem pode lutar contra Ele, meu coração, a lealdade, a adoração está sendo usurpada. Quem está permitindo isso? Deus. Deus está permitindo, gente. E tudo isso está sob uma supervisão e sobre uma permissão de Deus nesses 3 anos e meio que estão aí para acontecer, tá? Vamos lá mais aqui um pouquinho. Deixa eu só para frente aqui. Em relação ao livro da vida, eu queria me deter um pouquinho nisso. Uma afirmação significativa que a gente já notou aqui é que esses habitantes da terra, eles seguem a besta, vão adorar a besta, e os seus nomes não estão inscritos num tal aí, né, de livro da vida. De onde vem esse conceito, gente? Esse conceito não é novo de Apocalipse. Ele começa a aparecer no Antigo Testamento, algum tipo de registro, na comunidade real, inclusive física, também tinha por exemplo, quando você queria falar que a pessoa ela estava fora da comunhão, ela não pertencia mais à aliança, uma forma de metáfora no Antigo Testamento dizer isso é dizer que ela seria riscado o nome dela do livro da comunidade. É como se fosse um registro, quer dizer, você não pertence mais ao nosso povo, vamos riscar seu nome. Isso era um conceito que já existia. Eu quero ler com vocês. O livro da vida é encontrado outras vezes em Apocalipse, citado. Tá? E se refere ao registro divino dos verdadeiros cristãos redimidos. Então existe, literal ou não, né? Se é um livro de papel, provavelmente não, mas aqui metaforicamente é como se fosse um cartório, né? Um livro de registro de nascimento ali, e antes da fundação do mundo. Isso quer dizer, você é cidadão dos céus, você é um cristão redimido, então está lá no seu hall, não é nem o hall da igreja, está lá no hall celestial, teu nominho, dizendo que você faz parte desse povo. Então vamos ler alguns versículos aqui.
Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo ler atrás. Ah lá, nós já estudamos. Olha o que diz. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei. Quer dizer, ó, eu não vou riscar seu nome. Porque acontecia isso lá atrás no Antigo Testamento. Eu não vou riscar, teu nome não vai ser riscado, não vai ser apagado o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, Jesus fala, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quer dizer, quem confessa o nome de Jesus publicamente, Jesus vai confessar seu nome diante do Pai. Lembra disso? A gente estudou isso aí. Apocalipse 17, versículo 8. Ficou pequenininho para mim aí a letrinha. Será que eu leio? A besta que você viu era e não é mais. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, olha lá, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, e assim prossegue, certo? Então, de novo, novamente a respeito do livro da vida sendo colocado ali em Apocalipse. Apocalipse capítulo 20 também, versículo 12 e depois o 15. Versículo 12. Eu vou ler aqui que está mais fácil. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos, olha que interessante, aqui fala de livros, né? Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Olha só, aqui ele está falando de mais de um livro registro do nome, que é o livro da vida, e parece que tem outros livros que registra as suas obras. É um registro de obras, é um registro de ações, de vida, e que as nossas ações vão ser prestadas, né? Nós vamos prestar conta por elas. Então é uma questão aqui de julgamento, né? Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Tá? Então, olha só, significativo aí. Mais um capítulo 21, versículo 27. Na cidade, está falando a cidade, né? Nela não entrará nada que seja o quê? Impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Falando da Nova Jerusalém. Que nela, nessa cidade, não vai entrar esse pessoal aí. Quem vai entrar? Só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tem muito para a gente estudar, você vê? Muita coisa ainda, né? Para a gente ver em relação ao Apocalipse, que é interessante. A primeira menção bíblica a tal livro aparece lá naquele incidente que a gente vai ler, do bezerro de ouro. Lembra quando Moisés sobe o Monte Sinai para receber a primeira tábua da lei, e o povo lá embaixo já se debanda em idolatria, faz festa, faz um bezerrinho de ouro, né? E começa a adorar. E aí Moisés desce. Vamos ler, Êxodo 32. 32. Êxodo 32. 32 e 33. Agora, pois, olha o que Moisés fala. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, olha o que Moisés, olha a oração de Moisés, né? Alguma assim, Deus, perdoa o pecado desse povo. Perdoa, né? Porque senão, olha só, eu te peço que me risques do livro que escrevesse. Essa é a primeira menção de um livro. Da onde Moisés tirou isso? Não sei. Talvez Deus já revelando para ele, né? Trazendo, inspirando ele nessa oração tão, assim, né? Até interessante para a gente, porque ele como líder do povo, representante do povo, ele se coloca no lugar e fala, Deus, perdoa esse povo. E se o Senhor não perdoar, faz o seguinte, me risca do livro.
Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Quer dizer, eu não vou riscar você, Moisés. Eu vou riscar do meu livro quem tiver culpa no cartório. Não você. Mas Moisés, aqui é uma oração ousada pelo que está acontecendo, né? Ele está pedindo e clamando mesmo, e ele se arrisca aqui, né? A falar com Deus dessa forma. E Deus responde graciosamente: não, Moisés, eu vou riscar do meu livro aquele que pecar contra mim. Primeira menção de um tipo de livro, de registro, que pede para ser riscado o nome, é aqui, na Bíblia. Diante disso, surgem outros momentos, que é citado esse termo de registro, né? Outro pano de fundo do termo é encontrado no registro dos cidadãos de Israel. Vamos lá em Salmo 9, versículo 5. Salmo capítulo 9, versículo 5. Olha o que o salmista diz: tu repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo o sempre lhes apagas o nome. Então, de algum lugar, o nome aqui, existe um tipo de inscrição para o salmista, e Deus aqui, indo contra o ímpio, ele vai lá e risca o nome dele, apaga o nome dele. Justamente ao contrário do que Jesus falou, né? Lá no capítulo 3 para a igreja. Que eu não vou deixar o seu nome ser apagado do livro da vida. Eu vou confessar você diante do meu Pai e dos anjos. Então, o que é importante sempre que eu falo? Gente, você percebe que a Bíblia está conectada? Você percebe que lá em Apocalipse, coisas que a gente está lendo, está sempre fazendo menção, como a gente tem chamado, né, alusões ou ecos de conceitos, de coisas do Antigo Testamento. Não está no vácuo ali. Ah, Apocalipse foi escrito ali. Não, nenhuma dessas visões que Jesus deu, nem a forma de João escrever, a mentalidade não está no vácuo, está numa tradição profética, numa tradição, né, de revelação de Deus. E ele se apropria desses termos, desses símbolos, para explicar a mensagem que está acontecendo ali. Tá? Outro Salmo 87 também. Versículo 6, diz assim o salmista: o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Né? Então você vê também, o Senhor registra os povos. Né? Esse nasceu em tal lugar. Então o salmista, você percebe que a tradição judaica, eles tinham um tipo de consciência de registros. Um registro de Deus, de pessoas que Deus está ali, né, contando entre um livro que ele está escrevendo, faz parte do seu povo, né? Outros que são riscados, apagados, né? Outros, não, Deus, não me apaga meu nome, né? Eu não vou apagar o nome. Então, esse conceito está muito claro aí. O último que eu quero ler, Isaías, capítulo 4, versículo 3, diz assim: os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Olha que interessante, aqui está falando de um registro da cidade de Jerusalém da época. Né? Que é como se assim, esses que estão inscritos em Jerusalém fazem parte do meu povo do pacto. E eles vão ser inscritos aqui em Jerusalém, a saber, para a vida. Quer dizer, eles vão herdar a vida da aliança que Deus tinha com eles. Então fica claro, né, que esse livro existia. Outra coisa, não era só na cabeça dos judeus, tá? Existia também conceitos de livro, de registro, no povo romano, no povo greco-romano, tá bom? Especialmente relevante é o livro celestial, no qual os nomes dos justos eram também preservados. Eu não vou ler porque todo mundo já entendeu, né? Nós temos outro salmo aqui, Daniel fala disso também, no capítulo 12, tá? Então em Apocalipse, gente, esse livro indica, olha só o que ele indica, presta atenção, esse livro da vida, o que ele indica em Apocalipse? Indica a segurança dos salvos. Diante disso, vamos lá, vamos entrar na polêmicazinha, né? A pastora Cristina deu essa aula
na classe de integração domingo passado. Vamos entrar na polêmicazinha aqui? Nem tanto. Gente, presta atenção. O livro, o nome das pessoas está escrito desde a fundação do mundo, dos salvos. Aqui a gente tem uma ideia de que não tem perca de salvação. Ao mesmo tempo que parece que em alguns lugares lá, Jesus pode riscar o nome. Então olha como que é difícil a gente afirmar categoricamente algumas coisas. Então, aonde a gente chegou, para a gente tentar criar um norte para a nossa igreja, é entender que numa regra geral, pelo menos vamos falar assim, não há perda de salvação. Tá? Numa regra geral, meu irmão, porque talvez Deus risque nomes, a gente não sabe, mas numa regra geral não há. Se a pessoa não é salva, no final, a gente entende que ela não teve uma salvação genuína. Ela estava na igreja. Gente, estar na igreja não quer dizer que você é salvo. A salvação vem por um encontro com a pessoa e a obra de Cristo Jesus. E você ter uma experiência salvífica, de perdão, de conversão, de arrependimento, de lealdade e fidelidade a Cristo. É essa vida de fé no Cristo vivo que tem o poder de salvar você e te dar vida eterna. Não é a igreja. É que na igreja a gente está pregando o evangelho que pode salvar. E a gente na igreja, junto como igreja, no local que a gente se reúne, você vai ter a possibilidade de você aprender o evangelho. Mas isso é uma coisa tua com Deus. Eu não consigo saber aqui, esse é salvo, esse não é, não dá para fazer isso. Deus sabe. A gente espera que todo mundo seja aqui. Não é? Todo mundo. Nós queremos que todos. E Deus também quer. Então você tem que buscar a sua certeza e a sua verdade de salvação pela obra de Cristo, pela graça. Nós estamos estudando devocionais da graça. Pelo amor de Deus, deixe esse conceito da graça entrar no teu coração. Porque senão você não vai entender a salvação. Se você não entender que a salvação é graça de Deus, até a sua santidade é graça, tudo o que você vai fazer para Deus, você precisa da graça de Deus para te ajudar a fazer, senão você não consegue. Vai trazê-la de volta, né? Exato. Então, uma pessoa salva, ela acontece com alguns de ter aquela balançada na fé, mas essa pessoa, se realmente, vamos falar assim a linguagem de Apocalipse, se realmente o nome dela já foi escrito no livro da vida, na eternidade, e ela teve esse encontro com Cristo de fato, de alguma forma o Espírito Santo vai trazer essa pessoa de volta. É óbvio que precisam pregar para ela, alguma coisa tem. Deus vai mobilizando gente para se aproximar, para trazê-la novamente aos caminhos do Senhor. E a gente vê isso acontecer com pessoas, né? Então, não quer dizer que a pessoa deixou de ser salva enquanto ela estava afastada. Ela ela balançou a fé, ela viveu indignamente, não se aproveitando da salvação, e Deus traz ela de volta. Exatamente. Exatamente. A vida dela está, de fato, sendo ingrata ao que Jesus fez com ela, há um apagar do espírito, quer dizer, ela não está vivendo no espírito, na carne, ela está sendo, o velho homem dominando, quer dizer, ela não está usufruindo e nem sendo grato com a vida dela aquilo que Cristo é para ela. Só que essa pessoa tem um grande potencial da salvação de ser trazida de volta a esse convívio comunitário de graça, de santificação, e muitos acontecem isso. Tá? Ele vai proporcionando, tá certo? E mesmo estando lá, a consciência às vezes vem, a gente fala, quando eu estava lá, Deus... Nós temos aqui no nosso meio um jovem que tem vindo aqui, que foi em casa, e ele voltou dessa forma, ele estava afastado. Ele teve vergonha de contar o testemunho um dia no sábado, ele não pôde vir. Mas ele estava afastado, muito tempo da igreja, com algumas coisas no mundo, bebendo, com os amigos do mundo, uma vida do mundo, certo?
Só que ele já tinha tido um encontro com Jesus quando era menor. E afastado, e a família orando, né, e tal. De repente, esse ano, foi esse ano, no carnaval. Esse ano, antes do carnaval, olha só, no carnaval, onde você acha que ele ia com os amigos? No carnaval. Antes do carnaval, gente, por isso que eu falo, é um milagre. Ele começou a ser tocado para voltar para Deus, do nada. Deus falando no coração dele. Aí caiu a ficha dele, ele falou, não, mas eu não quero essa vida. Eu quero Jesus. Aí foi lá, perguntou para a mãe, será que o pastor me atende na casa lá para eu conversar com ele? A mãe dele entrou em contato, não, manda ele aqui tal horário que eu converso com ele. Ele foi contando, eu não sei falar muita coisa. Deus estava falando com ele, meu irmão. Deus trouxe ele de volta. É uma experiência muito interessante, porque Deus simplesmente trouxe ele de volta. Aí na hora que trouxe ele de volta, ele já imediatamente, pastor, mas o que eu posso ler? Porque eu quero firmar minha fé. Um dos poucos jovens aí, junto com a Lara e com outros que lê, coisas que eu peço para eles lerem. Aí ele pegou um livro, leu, foi lá me devolver. Pegou outro, leu, foi lá me devolver. Pegou outro livro, um do John Stott, um pouquinho maior. Então você vê, tá terminando, eu acho que terminou, tá para devolver. Então o que acontece? Você percebe que nós não precisamos fazer nada. Deus trouxe um menino, um rapaz, jovem, de volta. Um negócio muito interessante. Eu falei assim, olha, Deus fez isso com você, não tem explicação. Aí, olha na cabeça dele, no carnaval, não vou mais com meus amigos, preciso de novos relacionamentos. Gente, tem gente que fica 10 anos na igreja e não entende isso. 10 anos na igreja, 20, o cara não entendeu que ele tem que andar com gente crente para fortalecer a fé. O menino volta, eu não precisei falar nada disso para ele. Eu quero estudar, pastor, eu quero mudar. Eu estou largando meus amigos porque eu não quero mais aquela vida, eu quero um outro grupo. Então sábado você está na igreja? Tem jovens. Sábado aqui ele está nos jovens. Acho que semana passada foi no PG na casa dele, né? A última, né? Foi na casa dele. Então, está no pequeno grupo. Então, olha só como Deus trouxe esse jovem de volta. Um negócio muito bonito. Que Deus fez. E ele foi sentindo no coração, foi atendendo, foi vendo, foi se arrependendo, conversando, buscando ajuda, indo atrás realmente. Né? Então, gente, é isso. Então, vamos falar, né? Né? A gente pode, acho que o nome dele está escrito no livro da vida. Né? Deus trazendo ele de volta aí. Jesus também fala sobre isso em Lucas capítulo 10, versículo 20. Olha só, você lembra quando Jesus fala assim, dá poder e os discípulos vão lá, expulsa demônio, eles ficam tudo felizes, porque os demônios, gente, obedecem eles. Eles começam a ficar tudo felizes. Eles voltam tudo alegres. Jesus, mas nós estamos tudo felizes. Mas por quê? Porque até os demônios obedecem a gente agora. Né? Os espíritos imundos estão tudo obedecendo a gente. Eles ficaram encantados com o poder que Jesus deu para eles. Aí Jesus é sempre, né? Jesus, né? Aí ele dá sabe aquela, né? Luva de pelica, ele vai orientar o coração dos discípulos e fala assim para eles. Lucas 10, 20. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Jesus sempre vai botar o nosso coração no lugar certo. Eles estavam tudo felizes, porque estavam com poder para expulsar demônio. Tudo feliz, que os demônios estavam tudo bem. Eles mandavam embora os demônios embora, né? Aquela felicidade de todos, se achando. Aí Jesus vai lá, então, mas não fica feliz por isso. Fica feliz porque o nome de vocês está registrado no céu. Por causa da salvação. Isso aí é uma consequência. E você percebe como a gente também inverte, às vezes, algumas coisas. A gente fica feliz por coisas, e Jesus fala, eu fique feliz, glorifique por causa disso, mas lembre-se que o mais importante é a tua vida eterna. Mais importante é o seu nome estar escrito no livro da vida. Então Jesus vai sempre, né, colocando nosso coraçãozinho no lugar certo, né? Aqui, a expressão, né, livro da vida, faz referência àqueles que por causa de sua rebelião contra o evangelho e de sua rejeição a ele, não têm acesso ao céu. Quer dizer, aqueles que não estão escritos
no livro da vida, né? Além disso, esse livro da vida, ele é de quem? Versículo 8 aí, 13:8. De quem que é o livro da vida? É do Cordeiro. Por quê? Porque essas pessoas são do Cordeiro. Ele comprou a gente pelo sangue. Ele comprou a gente com vida. Desde a fundação do mundo. Olha que coisa bela, gente. Desde a fundação do mundo. Nós estamos comprados pelo Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Né? Olha como o plano de redenção nunca foi uma segundo plano B de Deus, como alguns já chegaram a falar. Meu irmão, Deus tem um plano eterno, não é plano B. O plano de Deus é eterno. O Cordeiro de Deus é eterno. Antes da fundação do mundo, o nosso nome já estava lá comprado por Cristo, pelo Cordeiro. Nós só estamos vivendo isso. Né? É isso aí. Ah, ele coloca ainda essa frase. Interessante. Eu precisava dar uma olhada no grego, como que tá, se tem. Imolado desde a fundação do mundo. Que dá o direito ao livro da vida. Você percebe que o sentido ele vai levar a mesma coisa, né? Porque, na verdade, o que acontece? Vamos lá, é interessante. Vamos fazer teologia para vocês verem que é interessante, que as duas tradições, elas são diferentes, mas elas levam a um ponto essencial e semelhante. Em que sentido? O livro, olha só, ele tem a ver com a nossa salvação conquistada pelo Cordeiro antes da fundação do mundo. Quer dizer, o nome está lá, num registro, e o Cordeiro imolado está lá. Quer dizer, a obra salvífica de Deus, é o que eu estou falando, ela é eterna. Tudo está sustentado por isso. Por isso que, gente, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Por isso, nada do que foi feito, né? Tudo foi feito, precisou dele para ser feito. Ele está lá antes da fundação do mundo. O verbo eterno de Deus. Gente, olha que beleza. Esse verbo eterno de Deus, que criou e sustenta a salvação, se tornou um bebê. Nasceu como ser humano. Encarnou-se para viver a vida de Deus no corpo humano e para mostrar para a gente o que é andar com o Pai. E viver uma vida que iria derrotar o mal fazendo o bem, derrotar o mal amando os inimigos, sendo morto por eles e o seu sacrifício destruindo a força do mal. Isso é Jesus, gente. E quando acha que venceu, ele ressuscita. Porque a morte não pode conter Jesus. E a ressurreição de Jesus, sabe o que é a ressurreição de Jesus? Uma garantia da nossa. Quando Jesus ressuscita, eu sempre tenho falado isso e eu gostaria muito que isso entrasse no seu coração. Quando Jesus ressuscita, ele está inaugurando a nova criação no seu corpo. Ele está inaugurando a nova criação. Por quê? Porque o corpo dele não pertence mais a essa criação. Ele foi modificado, ele foi glorificado. É o corpo que nós teremos para viver no novo céu e na nova terra. Ele inicia a nova criação, por isso que ele fala que agora nós somos nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Somos nova criatura. Ali, para a gente entender isso, é a partir da ressurreição, porque a gente acha que nós estamos falando somente que a gente vivia uma vida, né, de pecado, agora uma vida de santidade. A gente lê esse texto pensando que é isso. Nós não estamos entendendo totalmente o texto. Ele está dizendo que as coisas velhas passaram, que a estrutura do sistema caído passou, que a morte
que domina o ser humano, o medo, passou. Que a maldição que atuava sobre nós, a nova estrutura, a velha estrutura passou. E vocês em Cristo desfrutam da ressurreição. Vocês em Cristo já são nova criatura. Vocês já não pertencem a essa terra. Por isso que em Apocalipse, nenhum momento a igreja é considerada habitante da terra. Porque já somos da nova criação. Já estamos em Cristo e usufruímos o novo céu e a nova terra que virá. Gente, eu sei que é difícil às vezes a gente entender, mas essas coisas elas têm que entrar na nossa cabeça, no nosso coração. Porque se a gente entender isso organiza o nosso dia a dia, a gente vive a vida diferente. A gente literalmente entende que os problemas dessa vida aqui, problema que a gente tem no dia a dia, todo mundo tem, são temporais, eles vão passar e eu não vou deixar Cristo. Porque a vida eterna me é prometida e garantida. E nós vamos enfrentar, nós vamos caminhar em fidelidade, em adoração a Ele. Quer dizer, isso tem que motivar a nossa vida com Deus, tá bom? Então, o livro aí, gente, eu vou ler, depois eu vou tentar lembrar, para dar uma olhada no grego, se tem alguma... Deve ser uma confusão de interpretação, gente, você pode ter certeza, né? Para ter essa divergência de interpretação, não deve estar muito claro na estrutura grega para interpretar, deve ser difícil. Tanto é que isso aí que o Maurício leu, livro da vida que pertence ao Cordeiro. Lembra que eu falei que tem um termo? Exato. Tem um termo no grego, provavelmente isso aqui é um genitivo. É um caso grego chamado genitivo. O genitivo, não sei se eu expliquei uma vez, ele pode ser traduzido livro da vida que pertence ao Cordeiro, o livro da vida que tem origem no Cordeiro, o livro da vida, entende? Ele tem várias possibilidades interpretativas. Aqui está mais claro que é do Cordeiro, é que pertence a ele. Então não ficou tão difícil. Mas você percebe que deve ter outras coisas no grego que faz a interpretação de falar que Cristo, que foi, o Cordeiro que foi morto antes da fundação, que era o livro que era antes da fundação. Então, para você ver que não é fácil, às vezes, para os tradutores pegar lá do original e trazer para nosso idioma algumas coisas. Não é fácil. E aí você tem um pouco de divergência aí. Só que, no final das contas, essa divergência, ela não é... Você vê que não tem oposição. No final das contas, ela está falando que o plano de Deus está antes da fundação do mundo. E eu fui salvo lá, pelo Cristo, pelo Cordeiro de Deus. E o nosso nome está escrito antes da fundação do mundo lá. Beleza? Então, a vitória final foi alcançada na cruz. Por isso que o livro é do Cordeiro morto, que ressuscitou. Esse Cordeiro lá do capítulo 5, que está no trono recebendo adoração. Que parecia morto, mas não, estava vivo, chapiscado de sangue do seu sacrifício, mas vivo, né? Então a vitória é de Cristo desde a fundação do mundo. E é interessante, vamos ler essa questão da fundação em 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler esse texto que eu acho interessante aqui, para não precisar abrir outro, a gente continua semana que vem. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Olha só o que diz. 18 a 20. Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Olha aqui, que forte, né? Vocês não foram comprados com coisa banal, ouro e prata. Diante do que vocês estão tendo, ouro e prata não é nada, coisa perecível, coisa que não tem valor, gente. Olha só. Vocês não são, mediante coisas perecíveis como prata, ouro, que vocês foram resgatados de uma vida inútil que seus pais lhe legaram. Mas, olha só, de onde vem o resgate? Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula,
Ele foi conhecido. Tem alguma tradução diferente em vez de conhecido, hein? Escolhido? Ele foi escolhido, conhecido antes da fundação do mundo. Mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Ele está falando que Jesus, o Cordeiro, já era o Cordeiro antes da fundação do mundo. E ele, olha que interessante, essa realidade eterna já existia. Só que ele se manifesta na história na cruz. Entende? É uma manifestação da eternidade. É como se a eternidade entrasse na cronologia, entrasse na história humana. Esse Cordeiro eterno, sacrificado na eternidade com seu sangue, sustentando a redenção, ele entra na história humana. Na pessoa de Jesus, na encarnação desse menino, vive e na cruz ele sangra como Cordeiro e entrega a sua vida. Que se fez carne. Então, olha só que tremendo aqui esses conceitos. E tem outros textos, eu não vou ler por causa do tempo, a gente vai encerrar, que fala coisas de antes da fundação do mundo. Por exemplo, o reino final antes da fundação do mundo. Em Mateus fala de mistérios ocultos antes da fundação do mundo. O sangue dos profetas antes da fundação do mundo, o amor do Pai pelo Filho antes da fundação do mundo, a eleição dos cristãos antes da fundação do mundo, o livro da vida antes da fundação do mundo, o sofrimento e a morte de Cristo, sua obra antes da fundação do mundo. Então você tem várias coisas que dizem que esse plano de Deus é eterno. E que no seu amor ao criar a humanidade, já tinha o Redentor. Olha que interessante. Já tinha o Redentor na eternidade, já estava lá, o Cordeiro já estava lá para redimir a humanidade que ainda cairia. Toda a estrutura de redenção, todo o plano de Deus antes da fundação do mundo. Irmão, é tremendo. Esse é o Deus, né? Como que a gente precisa, né, entender quem Deus é, né? Para a gente não achar que Deus é assim, ó, pequenininho, né? Da nossa cacholinha. Gente, Deus é extraordinário, Deus é tremendo, Deus é muito grande, não cabe na nossa cabeça. Eu vou encerrar falando disso para vocês, para você entender o seguinte. Domingo de manhã, eu estou trabalhando no Apocalipse também, no capítulo 4, bem lá atrás, e foi um tempo muito especial domingo de manhã, porque enquanto eu estava lendo, a gente viveu um ambiente bem tenso, parece que a presença de Deus baixou ali. Eu, em vários momentos, tive dificuldade de continuar lendo, porque eu fiquei muito emocionado ali com a que estava acontecendo, com o texto em si, e acabei não conseguia falar. E é justamente um pouco sobre isso que a gente estava comentando, né? Deus, gente, Deus é transcendente, Deus é eterno, Deus não cabe na nossa cachola. Deus não cabe, Deus não pode ser definido por uma mente humana. Porque se Deus é definido por uma mente humana, ele é uma projeção da nossa cabeça. Como Freud disse, como outros filósofos falaram. Aí está o segredo. Deus que se apresenta na Bíblia, ele é tão difícil de entender, que isso é bom. Porque isso mostra a nossa pequenez, mostra a nossa limitação mental de entender um ser que não está no espaço, no tempo, ele não está aqui no tempo e no espaço. Ele é o Deus que criou o espaço e o tempo. Por isso que aquela pergunta, né, que foi discutida lá nos jovens não faz sentido. Quem criou Deus? Essa é uma pergunta absurda, porque não faz sentido. Porque se ele é uma criação, ele não é Deus. O tempo existe de um tempo para cá, o espaço existe. Todo cientista sabe que o espaço e o tempo, ele teve um início, gente. Ele teve um início. Ele começou. O universo começou em algum ponto. E antes do universo, Deus já existia. Só que antes do universo não tinha tempo, não tinha espaço. Então Deus é antes do tempo, antes do espaço. Ele não pode estar na categoria que a gente quer pensar Deus. Então fala quando Deus nasceu. Gente, isso não cabe. Ele está antes do tempo, antes do espaço. Não existia nada criado. O princípio, o fim.
Não sabe, ele é o eterno. Por isso que ele é o eterno. Porque ele não está na categoria que nós tentamos entender como tempo. Deus não sabe o que é o tempo, a não ser na pessoa de Jesus. Jesus entra no tempo, na história. O Cordeiro de Deus entrou na história e se manifestou. Deus sentiu o seu próprio tempo através do seu Filho. Mas do ser transcendente ele não sabe. Então a gente não consegue falar a Deus, querer entender os Deus às vezes em categoria. O que nós podemos entender de Deus, Deus revelou na Bíblia e em Jesus. O restante, meu irmão, nem a Trindade a gente consegue entender. Por mais que a gente fale, parece que você fala, mas não entendi ainda. Vai explicar a Trindade. Você consegue? Toda vez que a gente vai falar da Trindade, não cabe na nossa cabeça. Como Deus é um e três pessoas? Pois é, Deus é um só, não existe três deuses. Mas são três pessoas divinas. Pronto, deu pane já, não deu? Explica. Mas essa é uma verdade, ainda bem que a gente não consegue explicar plenamente. Porque isso não foi criação humana. Isso supera a nossa racionalidade. Ninguém, humanamente falando, ia criar um Deus desse jeito, gente. Porque nós não sabemos nem explicar. Nós não conseguimos explicar. A gente só vê dados bíblicos que é assim que funciona. Então, nosso Deus é muito grande. Abra o seu coração para conhecê-lo. A santidade, a grandeza, o poder, a honra. E eu vou falar, depois de conhecê-lo, adorá-lo. Porque esse é o ato que nós temos que fazer, adoração. Viver uma vida prostrada. Eu não estou falando só de prostrar e ajoelhar aqui no banco, que também é importante. Mas uma vida prostrada aos pés de Jesus. Uma vida que honra e glorifica Ele de todo o coração. Amém? Esse tipo de vida que eu chamo, você, a vivermos. Tá bom? Vamos orar? Semana que vem a gente continua.